Capítulo 2A do teletrabalho. Artigo 75-A. A prestação de serviços pelo empregado em regime de teletrabalho observará o disposto neste capítulo. Artigo 75-B. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que, por sua natureza, não se constitui como trabalho externo. Parágrafo único. O comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho. Artigo 75-C. A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado. Parágrafo 1º. Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de teletrabalho, desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual. Parágrafo 2º. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantido prazo de transição mínimo de 15 dias, com correspondente registro em aditivo contratual. Artigo 75-D. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento de equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. Parágrafo único. As atividades mencionadas no caput deste artigo não integram a remuneração do empregado. Artigo 75-E. O empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. Parágrafo único. O empregado deverá assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Capítulo 3 do salário mínimo. Seção 1 do conceito. Artigo 76. Salário mínimo é a contraprestação mínima devida e paga diretamente pelo empregador a todo trabalhador, inclusive ao trabalhador rural, sem distinção de sexo, por dia normal de serviço e capaz de satisfazer em determinada época e região do país as necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. Artigo 78. Quando o salário for ajustado por empreitada ou convencionado por tarefa ou peça, será garantida ao trabalhador uma remuneração diária superior, nunca inferior, à do salário mínimo por dia normal da região, zona ou subzona. Parágrafo único. Quando o salário mínimo mensal do empregado, a comissão ou que tenha direito à percentagem for integrado por parte fixa e parte variável, ser-lhe-á sempre garantido o salário mínimo, vedado a qualquer desconto em mês subsequente a título de compensação. Artigo 81. O salário mínimo será determinado pela fórmula salário mínimo igual A mais B mais C mais D mais E, em que A, B, C, D e E representam respectivamente o valor das despesas diárias com alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte necessários à vida de um trabalhador adulto. Parágrafo 1º. A parcela correspondente à alimentação terá um valor mínimo igual aos valores da lista de provisões constantes dos quadros devidamente aprovados e necessários à alimentação diária do trabalhador adulto. Parágrafo 2º. Poderão ser substituídos pelos equivalentes de cada grupo, também mencionados nos quadros a que alude o parágrafo anterior, os alimentos quando as condições da região, zona ou subzona o aconselharem, respeitados os valores nutritivos determinados nos mesmos quadros. Parágrafo 3º. O Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio fará periodicamente a revisão dos quadros
a que se refere o parágrafo 1º deste artigo. Artigo 82. Quando o empregador fornecer in natura uma ou mais das parcelas do salário mínimo, o salário em dinheiro será determinado pela fórmula SD igual salário mínimo menos P, em que SD representa o salário em dinheiro, SM o salário mínimo e P a soma dos valores dasquelas parcelas na região, zona ou subzona. Parágrafo único. O salário mínimo pago em dinheiro não será inferior a 30% do salário mínimo fixado para a região, zona ou subzona. Artigo 83. É devido o salário mínimo ao trabalhador em domicílio, considerado este como o executado na habitação do empregado ou em oficina de família por conta do empregador que o remunere. Seção 3 da Constituição das Comissões. Revogados. Seção 4 das Atribuições das Comissões de Salário Mínimo. Artigos revogados. Seção 5 da Fixação do Salário Mínimo. Artigos revogados. Seção 6. Disposições gerais. Artigo 117. Será nulo de pleno direito, sujeitando o empregador às sanções do artigo 120, qualquer contrato ou convenção que estipule remuneração inferior ao salário mínimo estabelecido na região, zona ou subzona e que tiver de ser cumprido. Artigo 118. O trabalhador a quem for pago salário inferior ao mínimo terá direito, não obstante qualquer contrato ou convenção em contrário, a reclamar do empregador o complemento do seu salário mínimo estabelecido na região, zona ou subzona, em que tiver de ser cumprido. Artigo 119. Prescreve em 2 anos a ação para reaver a diferença, contados para cada pagamento, da data em que o mesmo tenha sido efetuado. Artigo 120. Aquele que infringir qualquer dispositivo concernente ao salário mínimo será passível da multa de 52.000 cruzeiros, elevada ao dobro na reincidência. Artigo 124. A aplicação dos preceitos deste capítulo não poderá, em caso algum, ser causa determinante da redução do salário. Artigo 126. O Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio expedirá as instruções necessárias à fiscalização do salário mínimo, podendo cometer essa fiscalização a qualquer dos órgãos componentes do respectivo Ministério, e bem assim aos fiscais dos institutos de aposentadoria e pensões, na forma de legislação em vigor. Capítulo 4 das férias anuais. Seção 1. Do direito a férias e da sua duração. Artigo 129. Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração. Artigo 130. Após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias na seguinte proporção. Inciso 1. 30 dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes. Inciso 2. 24 dias corridos, quando houver tido de 6 a 14 faltas. Inciso 3. 18 dias corridos, quando houver tido de 15 a 23 faltas. Inciso 4. 12 dias corridos, quando houver tido de 24 a 32 faltas. Parágrafo 1º. É vedado descontar do período de férias as faltas do empregado ao serviço. Parágrafo 2º. O período das férias será computado para todos os efeitos como tempo de serviço. Artigo 131. Não será considerada falta ao serviço para os efeitos do artigo anterior à ausência do empregado. Inciso 1. Nos casos referidos no artigo 473. Inciso 2. Durante o licenciamento compulsório da empregada por motivo de maternidade ou aborto, observado os requisitos para a percepção do salário maternidade, custeado pela Previdência Social. Inciso 3. Por motivo de acidente do trabalho ou enfermidade atestada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, excetuada
a hipótese do inciso 4 do artigo 133. Inciso 4. Justificada pela empresa, entendendo-se como tal a que não tiver determinado o desconto do correspondente salário. Inciso 5. Durante a suspensão preventiva, para responder a inquérito administrativo ou de prisão preventiva, quando for impronunciado ou absolvido. Inciso 6. Nos dias em que não tenha havido serviço, salvo na hipótese do inciso 3 do artigo 133. Artigo 132. O tempo de trabalho anterior à apresentação do empregado para o serviço militar obrigatório será computado no período aquisitivo, desde que ele compareça ao estabelecimento dentro de 90 dias da data que se verificar a respectiva baixa. Artigo 133. Não terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo, inciso 1, deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias subsequentes à sua saída. Inciso 2, permanecer em gozo de licença com percepção de salários por mais de 30 dias. Inciso 3, deixar de trabalhar com percepção do salário por mais de 30 dias em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa. Inciso 4, tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 meses, embora descontínuos. Parágrafo 1º. A interrupção da prestação de serviços deverá ser anotada na carteira de trabalho e previdência social. Parágrafo 2º. Iniciar-se-á o decurso de novo período aquisitivo quando o empregado, após o implemento de qualquer das condições previstas neste artigo, retornar ao serviço. Parágrafo 3º. Para os fins previstos no inciso 3 deste artigo, a empresa comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho, com antecedência mínima de 15 dias, as datas de início e fim da paralisação total ou parcial dos serviços da empresa e, em igual prazo, comunicará, nos mesmos termos, ao sindicato representativo da categoria profissional, bem como afixará aviso nos respectivos locais de trabalho. Seção 2 da concessão e da época das férias. Artigo 134. As férias serão concedidas por ato do empregador, em um só período, nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Parágrafo 1º. Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos, e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um. Parágrafo 3º. É vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Artigo 135. A concessão das férias será participada por escrito ao empregado com antecedência de no mínimo 30 dias. Dessa participação, o interessado dará recibo. Parágrafo 1º. O empregado não poderá entrar no gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira de trabalho e previdência social, para que nela seja anotada a respectiva concessão. Parágrafo 2º. A concessão das férias será igualmente anotada no livro ou nas fichas de registro dos empregados. Parágrafo 3º. Nos casos em que o empregado possua a CTPS em meio digital, a anotação será feita nos sistemas a que se refere o parágrafo 7º do artigo 29 desta consolidação, na forma do regulamento, dispensadas as anotações de que tratam os parágrafos 1º e 2º deste artigo.
Artigo 136. A época da concessão das férias será que melhor consulte os interesses do empregador. Parágrafo 1º. Os membros de uma família que trabalharem no mesmo estabelecimento ou empresa terão direito a gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem, e se disto não resultar prejuízo para o serviço. Parágrafo 2º. O empregado estudante menor de 18 anos terá direito a fazer coincidir suas férias com as férias escolares. Artigo 137. Sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 134, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração. Parágrafo 1º. Vencido o mencionado prazo, sem que o empregador tenha concedido as férias, o empregado poderá ajuizar a reclamação pedindo a fixação por sentença da época de gozo das mesmas. Parágrafo 2º. A sentença combinará pena diária de 5% do salário mínimo da região, devida ao empregado até que seja cumprida. Parágrafo 3º. Cópia da decisão judicial, transitada em julgado, será remetida ao órgão local do Ministério do Trabalho, para fins de aplicação da multa de caráter administrativo. Artigo 138. Durante as férias, o empregado não poderá prestar serviços a outro empregador, salvo se estiver obrigado a fazê-lo em virtude de contrato de trabalho regularmente mantido com aquele. Seção 3. Das férias coletivas. Artigo 139. Poderão ser concedidas férias coletivas a todos os empregados de uma empresa ou de determinados estabelecimentos ou setores da empresa. Parágrafo 1º. As férias poderão ser gozadas em 2 períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias corridos. Parágrafo 2º. Para os fins previstos neste artigo, o empregador comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho, com antecedência mínima de 15 dias, as datas de início e fim das férias, precisando quais os estabelecimentos ou setores abrangidos pela mesma. Parágrafo 3º. Em igual prazo, o empregador enviará cópia da aludida comunicação aos sindicatos representativos da respectiva categoria profissional e providenciará a fixação de aviso nos locais de trabalho. Artigo 140. Os empregados contratados há menos de 12 meses gozarão, na oportunidade, férias proporcionais, iniciando-se, então, novo período aquisitivo. Seção 4. Da remuneração e do abono de férias. Artigo 142. O empregado perceberá, durante as férias, a remuneração que lhe for devida na data da sua concessão. Parágrafo 1º. Quando o salário for pago por hora com jornadas variáveis, apurar-se-á a média do período aquisitivo, aplicando-se o valor do salário na data da concessão das férias. Parágrafo 2º. Quando o salário for pago por tarefa, tomar-se-á por base a média da produção no período aquisitivo do direito a férias, aplicando-se o valor da remuneração da tarefa na data da concessão das férias. Parágrafo 3º. Quando o salário for pago por porcentagem, comissão ou viagem, apurar-se-á a média percebida pelo empregado nos 12 meses que precederem a concessão das férias. Parágrafo 4º. A parte do salário paga em utilidades será computada de acordo com a anotação na carteira de trabalho e previdência social. Parágrafo 5º.
Os adicionais por trabalho extraordinário, noturno, insalubre ou perigoso serão computados no salário que servirá de base ao cálculo da remuneração das férias. Parágrafo 6º. Se no momento das férias o empregado não estiver percebendo o mesmo adicional do período aquisitivo, ou quando o valor deste não tiver sido uniforme, será computada a média do decimal recebida naquele período após a realização das importâncias pagas mediante incidência dos percentuais dos reajustamentos salariais supervenientes. Artigo 143. É facultado ao empregado converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. Parágrafo 1º. O abono de férias deverá ser requerido até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Parágrafo 2º. Tratando-se de férias coletivas, a conversão a que se refere este artigo deverá ser objeto de acordo coletivo entre o empregador e o sindicato representativo da respectiva categoria profissional, independendo de requerimento individual a concessão do abono.